Olá pessoal, tudo bem? No nosso encontro de hoje, nós iremos falar do método dedutivo, ou seja, como é que funciona este método? Ou seja, é um método que ele parte da observação, dos reflexos, gestos, do visual, se utiliza das técnicas científicas, ou seja, o método dedutivo ele parte do geral para o particular, diferente do método que nós estudamos nos nossos encontros passados, o método indutivo, que ele parte do particular para o geral, né? E que nós alertamos vocês para ter cuidado, ou seja, com a generalização do método. Já no método dedutivo, ele parte do geral para o particular. Aí nós temos a estrutura básica deste método, que é o silogismo, ou seja, nós temos uma premissa maior, tá? Diante das premissas menores. Quer ver um exemplo? Olha, todo aluno que estuda muito obtém boas notas. Luiz estuda muito, logo Luiz é inteligente. Ou seja, há aquela condicional, ou seja, esse silogismo dentro do método, quando eu digo que todo homem é mortal, Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Ou seja, tem essa característica dentro do método. E nós temos os princípios de reconhecimento do método. Ou seja, o método utiliza a verdade absoluta, aquela verdade que é indiscutível, a lógica, a conclusão formal. Ou seja, essa é uma das principais características do método. Ou seja, aquilo que é inquestionável. Se eu digo o céu é azul, é inquestionável o céu ser azul. Né? Eu digo, os dias da semana tem 7 dias. A semana tem 7 dias. É inquestionável. Quem é que vai? O dia tem 24 horas. São verdades absolutas dentro do método dedutivo. Tá? Aristóteles, lá dentro da Grécia Antiga, ele já trabalhava essa lógica. Tá? A lógica. A verdade, tudo que é lógico, tudo que é incontestável. Ou seja, tanto prova que alguns autores dizem que a lógica é a mãe do método dedutivo, tá? E aí nós temos críticas a esse método, tá? Como é que podemos dizer que o método dedutivo, ele apresenta o que? Uma crítica a tautológica, ou seja, algo que é redundante, né? Algo que eu já tenho conhecimento, algo que, por exemplo, eu digo, o céu é azul, e for explicar cientificamente, eu estou realmente sendo redundante. Se Pedro é estudioso, logo Pedro estuda muito. Algo redundante, né? E outra crítica ao método dedutivo, ou seja, é o apriorístico, ou seja, aquele conhecimento prévio. Já temos aquele conhecimento prévio. Se a gente perguntar quantos dias da semana tem, eu já tenho esse conhecimento, não preciso eu ir pesquisar, né? Então já sei que a resposta é 7 dias. Então, meus queridos, o método dedutivo ele trabalha com isso. Então ele trabalha com essa observação, principalmente quando nós vamos trabalhar com coleta de dados, tá? Nós temos que ter esse cuidado da observação, desse tratamento de dados na hora que nós formos colocá-lo para análise de resultados na nossa pesquisa. Tá? Independente do método, o método científico, o método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético, qualquer tipo de método que você for estudar, tá? Você tem que cuidar de como é que você, de que forma você vai aplicar na sua pesquisa, tá? Como é que você vai analisar esses dados, tá? Você não pode generalizar. Como é que você realmente vai trabalhar esse silogismo dentro da tua pesquisa, essa tua análise de dados, essa tua coleta, como foi essa tua amostra, tá? De que população você tirou essa amostra. Então tudo isso dentro do método, tá? Você tem que realmente saber trabalhar isto. E como nós estamos falando no nosso encontro de hoje, o método dedutivo é aquele método que trabalha com a verdade absoluta, com aquilo que é inquestionável, né? Aquilo que já foi provado cientificamente, que é daquele modo, né? Quando eu pego a fórmula da água, H2O, aquilo ali é inquestionável. Alguém anteriormente pesquisou e conseguiu provar que aquela é a fórmula da água. Então isso é uma verdade absoluta, isso é uma verdade inquestionável.
Ou seja, essa conclusão formal lógica, tá? Então o método dedutivo ele trabalha com isso, tá, pessoal? Com essa lógica, com essa clareza, com essa verdade questionável, com essa exatidão, com essa riqueza de detalhes, tá? E tudo isso. É que nem quando o detetive, ele trabalha com a investigação científica, atrás de verdade, atrás de evidências, né? Se for chegar ao local do crime, uma impressão digital lá, aquilo ali é inquestionável. Se achar uma impressão digital, lá é impressionável que pode ser do assassino, a única impressão digital encontrada no local. Então ali quando vai lá, através da perícia científica lá, se descobre de quem é aquela impressão digital, aquilo ali é uma verdade questionável. A pessoa vai negar que não estava lá no local do crime, tá? Se a impressão digital dela está lá. Então o método dedutivo trabalha com isso, com essa verdade questionável, com essa indiscutibilidade, tá? Ou seja, aquilo que é uma verdade absoluta, né? Aquilo que não pode se discutir, que já tem resposta, né? Por isso que são essas críticas, né? A tautológica e o apriorístico dentro do método dedutivo. Tá, pessoal? Então, o nosso encontro de hoje foi para dar esses rápidos exemplos, como é que funciona, o que é o método dedutivo. Mas, te dá uma dica, pesquisa mais, tá? Procura artigos científicos de trabalho método, tá? Artigos publicados em anais de eventos, em sites confiáveis, tá? Em congressos, e vão te dar maior base, né, para um melhor entendimento do que é o método dedutivo. Tá ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.